Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a fraqueza como capital político. A gente percebe na nossa tradição, também muito judaico-cristã, que um dos ativos dos nossos valores éticos e morais é a fraqueza. É a fraqueza como valor ético. É a fraqueza como valor moral. Comparando aos povos gregos, percebemos que as coisas são diferentes. Ou seja, se formos para as tradições da cultura greco-romana, não necessariamente a bondade, os valores mais altaneiros da ética e da moral estão na fraqueza. Por exemplo, se nós observarmos o texto das Escrituras, existe um incentivo à fraqueza como valor ético, à fraqueza como valor moral. Afinal de contas, há um Deus todo-poderoso. E o homem, como ser fragilizado principalmente pelo pecado original, precisa reconhecer a soberania desse Deus. Ou seja, se você reconhece a soberania absoluta de um Deus e reconhece a sua fraqueza, significa que os seus valores éticos e morais estão caminhando a bom termo. Só que o mesmo não necessariamente ocorre nas tradições greco-romanas. Nietzsche faz uma crítica interessante a respeito disso em Genealogia da Moral. Ele faz inclusive um levantamento filológico para chegar a muitas conclusões dessas comparações que ele faz entre cultura greco-romana e tradição judaica. E Nietzsche ele se utiliza das origens da palavra bonus, palavra latina que nós utilizamos como para chamar o outro de bom. Para Nietzsche explica que bônus significava a vontade do mais forte. Ou seja, quem era o bônus? Quem era o bom? O mais forte. Percebam que na tradição judaico-cristã é diferente. E muitas das vezes o bom, ou aquele que está no caminho certo, no caminho correto, é o fraco. E nós observamos isso em muitas das nossas representações sociais. Inclusive agora no momento desse conflito entre Israel e Hamas, uma falsa guerra, na realidade não há guerra nenhuma entre Israel e Hamas, ou seja, a guerra tradicional não há. Mas dentro dessa disputa, nós percebemos que há uma necessidade dos dois lados, ou daqueles que defendem os dois lados, de demonstrar que o fraco da parada sou eu. Aí, aqueles que defendem Israel, mais propensos a defender Israel, apontam para o antissemitismo. A história do antissemitismo. Cresce os movimentos antissemitas no mundo. Não que isso seja uma inverdade, mas a aparente fraqueza do judeu, do povo de Israel, é usado como capital político. Porque se eu consigo provar que o fraco da parada é Israel, eu consigo inclusive escamotear as possíveis injustiças do Estado de Israel, do Exército de Israel, ao bombardear a faixa de Gaza e ao bombardear as pessoas no sul de Gaza, depois de ter mandado o povo para lá.
Por outro lado, aqueles que defendem, aqueles que são mais propensos a defender os palestinos, apontam para a fragilidade do povo palestino. E as disputas são as mais exóticas possíveis. Segundo o professor Paulo Giraldelli, que sempre está criticando Marieli Jorge, mas eu não vou fazer uma crítica direta porque eu não acompanho, mas ele está sempre citando. Segundo o professor, essa jornalista diz que Israel faz o que faz, mas não estupra. Ou seja, Maluf teria dito: estupra, mas não mata. Segundo essa interpretação, mate, mas não estupre. Então, existe na correlação de forças, nessa junção de forças todas, uma luta pelos espaços da fraqueza. Vamos ver quem é o mais fraco para que através da fraqueza nós conquistemos os nossos capitais políticos. Isso é muito comum na nossa tradição, para a gente demonstrar como a fraqueza é importante como capital político. Uma das coisas que mais sensibiliza as pessoas é o choro daquele que aparentemente é forte. O sujeito é rico, é bonito, ela é gostosa, é isso, é aquilo. Mas se emocionou. Mas ele ou ela chorou. Ou seja, as pessoas estão propensas a entender que uma vez encontrada a fraqueza em alguém, é porque esta pessoa é potencialmente boa. Porque foi encontrada nela os indícios da fraqueza. É muito comum, por exemplo, às vezes, uma pessoa que tenha cometido um crime horroroso, bárbaro, aparece como se fosse uma pessoa infantil, fraca, como fez Suzanne von Richthofen. Aquela menina que matou os pais por interesses financeiros. De repente, um dia, ela combina com os advogados e filmaram que isso foi combinado. Ela apareceu assim, meio menininha, demonstrando uma certa, até uma debilidade mental, ou seja, é fraca. Se é fraca, é boa. Não pode ser tão mal assim, porque o forte é potencialmente mal. Porque é o forte que não reconhece a sua humildade perante forças superiores. Então a gente tem isso, e a moral do fraco, ela tem sido utilizada nessa correlação de forças entre Hamas e Israel em uma propensa guerra. E eu acho importante a gente fazer essa crítica, porque enquanto a gente fica discutindo para saber quem é o fraco da parada, as nossas discussões podem não evoluir a contento. E sim uma disputa de poderes para saber quem é mais fraco. E aquele que é mais fraco ganha aquiescência, ganha carta branca para avançar certos sinais. Cresce os antissemitas do mundo. Mas é importante que, apesar de tudo, a gente reconheça que o antissemitismo historicamente é uma realidade e que a gente reconheça historicamente a subutilização do povo palestino, cujo Israel tem a custódia do território. Essas coisas não é uma questão de disputa de quem é o mais fraco, e sim uma questão fenomenológica que aparece a todos nós. A faixa de Gaza tem e tinha até o momento do ataque quase 50% de desemprego, diante de um Israel, de um Estado de Israel, onde
uma das melhores qualidades de vida do mundo eram vividas ali. Isso é fato. Isso não é uma questão para saber quem é mais forte, quem é mais fraco. Porque se a gente ficar nessa disputa de quem é mais fraco, quem é mais forte, e se as pessoas continuarem discutindo quem é o fraco da parada, a gente não chega nunca a bons termos. Então, como a gente não deve, na minha modestíssima, ficar discutindo quem é o fraco da parada, a gente precisa dar nome aos bois e colocar pingos nos is. Como, por exemplo, o Hamas é um grupo terrorista. E um grupo terrorista é um grupo de criminosos. Por que nós precisamos nos precaver contra o terrorista e contra o criminoso? Porque do terrorista e do criminoso se espera o quê? Terror e crime. Questão muito óbvia. O que se espera de um Estado? Principalmente se esse Estado for membro das coadjunções de direitos humanos. Que ele pratique os direitos humanos, que ele pratique a justiça da maneira mais objetiva e formal do mundo. Bombardear a faixa de Gaza com a suposição de que ali há terroristas é um ato legal? É um ato humanitário minimamente razoável? Penso que não. E os criminosos? Precisam ser caçados, precisam ser buscados. Israel tem tecnologia o suficiente para adentrar este lugar, a faixa de Gaza, e buscar esses criminosos? Dificilmente não. Se tem, por que bombardear pelo alto? Porque o testemunho da menina que chegou no Brasil é que a Gaza não existe mais. Gaza está toda bombardeada. Aí fica uma disputa do fraco. Olha, vários bebês. Isso realmente é absurdo. Isso é lamentável. Isso é muito triste. Bebês soterrados, crianças soterradas, velhos soterrados, mulheres soterradas, homens soterrados diante dos escombros. Acho que a palavra certa é soterrados mesmo, né? Pessoas encobertas por escombros, mortas diante do bombardeio. Muito triste. Mas aí tem um lado que usa isso como capital político. Olha aqui, ó. Aí, o outro lado, que é Israel, principalmente a partir de hoje, onde muitas imagens apareceram, onde supostas imagens teriam aparecido, eu penso que apareceu, né? De pessoas sendo estupradas e mortas pelos ataques terroristas do Hamas que aconteceram no mês passado. Aí, esse grupo, que é mais favorável a Israel, usa isso. E nós ficamos nessa moral do fraco. Quem é mais fraco? Quem é o mais fraco? Eu nem gostaria de dizer quem é o mais fraco, apesar de eu saber quem é, para a gente tentar sair dessa disputa moralista, onde a gente pega a moral do fraco para ganhar capital político. Eu estou até evitando, mas pelo meu discurso aqui, eu acho que dá para saber quem eu acho que é o mais fraco de toda essa relação. Mas agora, metodologicamente, eu não quero colocar. Não quero colocar porque está na hora, penso eu, da gente tentar discutir o problema ali de forma objetiva, sem que a moral do fraco encubra ideologicamente o nosso juízo. Porque aqueles que são pró-Israel procuram falar mais do que os israelitas sofreram no ataque e menos do que está acontecendo na faixa de Gaza. E aqueles que são favoráveis aos palestinos colocam isso e encobrem mais o que aconteceu com os israelitas no ataque. E se a gente não sair dessa marra, as discussões
não avançarão nunca. Ok, galera? Vocês são do coração.